Mateus 13. Mateus 13, versículo 1, amém? No geral, é só necessário ler um versículo, mas essa palavra, ela é já uma pregação, amém? Então, vamos ler toda a parábola, amém? Parábola do semeador. Mateus 13, versículo 1, está escrito assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que se tem dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Vou repetir o 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Vou repetir mais uma vez. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Essa é a palavra. Deus tinha me dado uma outra palavra, apagou, Deus aí, Deus põe outra, porque na verdade, uma coisa que nós temos que entender, que não é o homem que prega, mas o Espírito Santo que toma a boca do pregador para falar com a sua igreja. Não devemos escolher palavras na Bíblia para pregar, devemos orar e pedir o Espírito Santo para falar, porque só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus tem a chave do céu, só Jesus tem o poder de mandar para o inferno, e o inferno é real. A palavra que Deus me deu em Mateus 13 eu já preguei diversas vezes, mas hoje Deus me deu uma revelação diferente. O que se entende com isso? Que a palavra missionária Maria de Deus não é água parada. A água parada dá mosquito, e mosquito da dengue mata. Água parada dá fungo, dá
apesar da porta ser estreita, vai conseguir. A pessoa bebe da água que Jesus está dando, que é a palavra de Deus, e eu consigo, através dessa palavra, dessa água limpa, passar pela porta estreita e entrar no reino de Deus. Então Deus já me deu essa palavra diversas vezes para pregar, mas hoje a revelação é diferente. Hoje Deus me deu 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra do Senhor. 4 tipos de pessoas que ouvem. O primeiro, descrente. Os outros 3, crentes. Então a primeira pessoa que ouve a palavra do Senhor é aquela que não acredita, mas a palavra que me garante que a palavra sendo pregada no coração. Só que a pessoa, o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Jesus. Quem é o semeador? O Espírito Santo de Deus. Nós somos só os servos, nós somos a bolsa de Jeová. A bolsa de Jeová que está sendo tirando de onde Jesus vai tirando a palavra, porque o semeador, o pregador, sempre será o Espírito Santo de Deus. E o pregador nada mais é do que a bolsa de Jeová, onde Jeová tira a palavra. Aí Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai semear a palavra. Enquanto ele está semeando, uma parte da palavra cai ao pé do caminho. Não tem raiz, não está entre os espinhos, não está entre as pedras, mas entre o caminho. Não é o caminho. A única maneira da palavra do Senhor gerar fruto dentro de mim é se eu estiver no caminho. E o caminho é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a palavra fala que cai à beira do caminho e vem os pássaros e a come. Quem são os pássaros? Satanás. A pessoa não acredita. Muitas vezes a gente fala para a pessoa assim: olha, não vai lá, não usa droga não, não vai na boca de fumo não, não usa droga não. Por quê? Porque você vai ficar viciado. E a pessoa, ela vai até lá e usa a droga e fica viciada. Então ela é um descrente. Toda vez, a palavra de Deus, ela é tão simples, ela é tão pura, ela é tão perfeita, que quando eu não preciso ser crente, missionária Maria, mas quando eu falo para alguém: não use droga, eu estou pregando a palavra do Senhor. Posso ser ateu, posso não acreditar em Deus, mas se eu falar: olha, não bebe, tu vai ficar viciado em bebida, eu estou pregando a palavra de Deus. Olha, não trai a tua mulher, não acredito em Deus, mas se eu falar para alguém: não trai a tua mulher, eu estou pregando a palavra de Deus. Se eu falar para alguém: não trai o teu marido, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não acredito em Deus, mas estou pregando a palavra de Deus. Porque tudo que é perfeito, é puro, é limpo, é a palavra de Deus. Mas se a pessoa, eu falo para alguém: não trai o seu marido, e a pessoa trai, a esposa trai o marido, ela é descrente. Ela até ouviu a palavra, mas ela é descrente. Essa é a primeira tipo de pessoa que ouve a palavra. A palavra está escrita assim: e quando semearam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. Porque toda vez que uma pessoa ouve uma palavra, ela sabe que essa palavra é boa, mas ela não dá ouvido, Satanás vem e arranca antes que venha produzir fruto. E esse é o descrente. E a palavra fala: segundo, esse é crente. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu. Se nasceu, eu já estou começando a acreditar. Eu não sou aquele crente quente que Jeová gosta. Eu sou aquele crente frio, que Jeová, eu preferia que fosse frio. Então é um crente que até Deus prefere. Deus prefere que a pessoa seja fria do que a pessoa fique fingindo que acredita, fingindo que é crente, fingindo que está fazendo a vontade do Senhor. Prefere que seja fria, mas é uma pessoa que acredita. Mas a palavra fala que nasce, mas não tinha terra funda, e crente sem raiz é um problema. Vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Uma palavra que o Espírito Santo me deu: queimou-se, secou-se. Não foi o pastor
Senhor. Aí queimou-se, secou-se. A culpa não foi do pastor. Ah, mas o pastor não falou comigo, a irmã não falou comigo, não apertou a minha mão, por isso que eu saí da igreja, irmã. Você não compreende, irmã. Tu não está na minha pele, irmã. Já passei por tudo isso e continuo firme. Por quê? Porque eu tenho raiz. Já passei perseguição, calúnia. Já fui traída tantas vezes. Estava ali pensando em quantas e quantas vezes eu pedi perdão. Estava me lembrando, do Espírito Santo me trazendo a lembrança. Quantas vezes eu pedi perdão a pessoas que me feriram e as pessoas me trataram mal, mas o Espírito Santo falou: vai lá, minha filha, pede perdão. E o que eu vou ouvir? O meu coração, a minha arrogância, a minha soberba? Eu fui lá e pedi perdão, porque o Espírito Santo mandou, mas eu não queria não. Eu não queria não, mas Deus falou: vai lá. E se eu estou crescendo, se eu estou dando raiz, eu tenho que fazer não a minha vontade, a vontade do Senhor. Terceira pessoa. E outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na. Crente. A palavra chegou. A pessoa até ouviu a palavra. É aquele tipo de crente, Diana, que chega na igreja e fala assim: pastor, procura lá um pastor, né, para falar. Tem que falar com alguém, né? Tem que contar todos os problemas do povo. Porque o pastor ouviu falar que aquela igreja é boa. Vou contar minha vida para o pastor, vou começar de A a Z. E aí o pastor vai resolver. Aí já chega falando: tenho dívida, tenho devendo a todo mundo, meu marido me traiu, se expõe completamente para o pastor. Esse tipo de pessoa. Aí o espinho sufoca. Por quê? Porque não teve um encontro com Jesus. Entrou dentro da casa do Senhor buscando ajuda no homem. Entrou dentro da casa do Senhor não buscando aquele que salva, cura e liberta o dono da casa. A pior coisa que tem é você querer emprego e você ficar pedindo a pessoas que estão ali: olha, tem como você me arrumar um emprego? Mas aqui eu sou empregado, eu posso até botar o teu currículo. Aí joga o currículo, às vezes deixa o currículo assim, ó, missionária Maria. Aí o vento leva, nem bota na caixinha, nem leva até o escritório. Mas quando você tem intimidade com o dono da empresa, tu é amigo do dono. Eu sou amigo, eu conheço, sabe? Eu conheço o dono. Eu conheço o dono daquele lugar. Eu vou falar com ele, ele vai me arrumar emprego. Esse é o crente que tem raiz. Ele chega e fala: eu conheço, eu vou até a casa do meu pai. O meu pai, eu conheço meu pai me conhece. Eu vou falar para ele, eu vou bater até a porta se abrir. Eu vou clamar, porque em Jeremias 33 fala: clama a mim. Olha o que Deus fala: clama a mim. Olha o que Deus falando: clama, 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 e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabe, coisas que tu não conhece. Tu vai pedir um negocinho assim e eu vou te dar algo maior. Por quê? Porque você conhece o dono da casa. Aleluia. Crente que o espinho sufoca é aquele crente que chega na igreja. A palavra de Deus fala que estava o exército de Israel e Golias vinha 40 dias e 40 noites afrontar o exército. Mais de 20 mil, 22 mil, não me recordo agora, mas é exército, 22 mil parado, ouvindo a afronta de um gigante. Isso é o crente semeado entre espinhos. Ele olha para o problema e ele fala: esse problema é grande, hein? Dá para mim não, hein? Não vou conseguir derrubar não. Aí chega na igreja, é lógico, Golias, os espinhos vão sufocar. Aí chega Davi. Quem é esse incircunciso que ousa se levantar contra o meu Deus, contra o povo de Israel? Pequenininho, Maria, não tinha tamanho, não tinha estrutura, não sabia manejar a espada, mas fazia menção ao nome do Senhor. Aleluia. Outro tipo de crente, quarto e último, o crente com raiz.
E outro caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra de Deus fala que Davi, com essa atitude de matar Golias, ele foi observado. Então, ele enfrentou o problema. Ele colocou Deus na frente. Não foi Davi que derrubou Golias, mas o Deus que Davi servia derrubou Golias para Davi e para todo o povo de Israel. E a palavra fala que lá para frente, devido à circunstância, porque o fato de eu estar na casa do Senhor não vai impedir que um dia o vento venha, que um dia alguma coisa, não, eu vou aceitar Jesus, minha vida vai ser light, maravilha, deitada na rede, bebendo água de coco, quem gosta de água de coco, no meu caso, Coca-Cola, pastel e pizza, ou churrasco, balançando para lá e para cá, né? Jesus veio me servir, Jesus é meu empregado, só pode. Não, eu vou aceitar Jesus, um gigante. A palavra fala que Golias não foi o primeiro gigante que Davi derrubou. Teve outros, mas agora ele era experiente. O primeiro ele deve ter vindo, pode deixar comigo, e por dentro estava igual gelatina. Será que Deus é comigo? Será que Deus vai me ajudar? Ou será que eu vou passar vergonha no meio desse povo todo? Mas o gigante caiu. Mas Golias não foi o primeiro. Quando você continua lendo, você vê que houve outros gigantes. Agora Davi tinha experiência. Davi sabia exatamente que por ele ter raiz, aquele gigante podia até se levantar. E eu entendo com isso que mesmo na caminhada de um crente, toda hora se levanta um gigante. Mas ele se levanta para cair. A Bíblia me garante. Todos os gigantes que se levantaram contra Davi, Davi derrubou. O único gigante que Davi não derrubou foi o de dentro de si mesmo, do seu próprio coração, quando ele pecou contra o Senhor. Então não era um gigante de fora, era um gigante de dentro, porque a libertação é de dentro para fora. Mas de fora nada afrontava esse homem de Deus. E no meio dessas caminhadas, no meio dessas traições, Davi, ele entrou em depressão. E a palavra fala que ele saiu descalço, missionária Maria, chorando e tal. E ele entra dentro da caverna de Adulão, já ouviu falar? Ele entra dentro dessa caverna, a ideia dele é ficar igual Elias, trancadinho, quietinho, ninguém me perturba. Mas ouviram falar que Davi estava numa caverna. Quem ouviu? 300 homens, endividados, tristes. Pensa em 300 homens sem chão, deprimido, desempregado, sem R$1 no bolso. Pior, mas Davi está ali. Davi pode até não estar legal, mas Davi é homem de Deus. E se Deus é com esse homem, essa fase vai passar. E eles vão até Davi. Desses 300 homens nascem os príncipes, os valentes de Davi. Nasce o novo exército de Deus. 300 homens endividados, 300 homens sem problema. 300 homens que não tinham nada para oferecer a Deus, mas que seguiram um homem de Deus. O Deus de Davi fez igual Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores eu vou contigo. E o teu Deus é o meu Deus. Eles foram atrás de Davi e vieram se tornar um novo exército de Deus. Um exército valente. O nome de cada um está aqui na Bíblia. Olha que coisa linda. Deus virou o cativeiro. Não mudou a missionária Maria. Deus virou o cativeiro desses homens. Porque eles tinham raiz. Deus está nos chamando hoje para ter raiz. Deus está nos chamando hoje para ser crente com raiz. Firmar. Dá para ser crente em casa? Depende. Depende muito. Muito mesmo. Porque a maioria, tu está balançando a cabeça? A maioria, irmão, até hoje eu não vi. Eu estou acostumada, que anda comigo, vocês andam comigo, estão acostumados, a gente anda em igreja, dentro de comunidade, o negócio lá é estreito, o negócio lá é complicado. Tu não tiver unção, não vai, não se mete, não bota a mão que vai dar ruim. Eu nunca vi um crente que fica trancado dentro de casa e expulsa demônio. A maioria dos crentes em casa pede oração e Deus não
nos chamando para a gente conversar com Ele diretamente, porque o véu foi rasgado. Só para completar essa palavra, outra coisa que Deus me chamou a atenção, já tem uns dias isso e hoje Ele me trouxe a lembrança, trazendo o semeador para um pregador da palavra do Senhor. Eu não estou falando de carteirinha, porque para pregar o evangelho não precisa de carteirinha. Uma criança prega o evangelho, um morador de rua, qualquer pessoa. Quando eu digo, eu nem acredito em Deus, mas eu falo assim, olha, não usa droga não, você vai ficar viciado. É a palavra de Deus, está aqui, ó. Que o pecado pode nos dominar. Tudo está aqui, tem diversas passagens. Quando eu falo isso aqui, tem diversas passagens. Eu acabo pregando o evangelho, porque a palavra é boa. Mas quando a pessoa sai para pregar mesmo a palavra do Senhor com essas sementes, uma coisa que Deus me chamou a atenção é que enquanto o pregador humano, agora Deus colocou como humano nessa passagem, vai pregar, uma parte cai à beira do caminho, né? Isso significa que o pregador, ele não está muito dentro do caminho. Muitas vezes, não é? Está dentro de Jesus, conhece Jesus. Mas às vezes, o pregador, ele tem que sair da zona dele de conforto e se colocar em situações a qual ele acaba correndo riscos. Se caiu fora do caminho, é porque ele teve que dar uma viradinha um pouco para cá, para jogar, para alcançar alguém. Alguém que está fora do caminho. O caminho está aqui, vamos ver se vocês me compreendem. Mas a pessoa está fora do caminho. E eu estou jogando a palavra e muitas vezes eu tenho que vir até aqui para tentar alcançar essa pessoa. Então o pregador, ele tem que tomar cuidado quando ele começa a sair do caminho. Não é, Deus não está falando para não ir na boca de fumo pregar o evangelho. Deus não está falando para ir numa zona de prostituição e não pregar o evangelho. Mas Deus está falando, se não tem estrutura para chegar aqui na pontinha, não vai. Não vai, eu não tenho estrutura para entrar dentro do bar onde está todo mundo tomando cerveja e pregar o evangelho. Não vai. Corre um grande risco. O caminho é aqui, eu estou chegando mais para cá, para pregar o evangelho na boca de fumo, mas eu ainda não estou liberto. Não vai. Vou lá no centro do terreno, me convidaram para um culto lá no centro, lá no terreno, posso ir? Pergunta a Jeová, porque você vai ter que chegar muito na ponta, muito na pontinha. Você pode acabar saindo do caminho. Aleluia. Outra palavra que Deus me deu, também nessa palavra, entre os espinhos e as pedras, que muitas vezes o pregador, para alcançar uma alma, uma palavra caiu no meio dos espinhos. E o Espírito Santo veio me falar que muitas vezes, para pregar o evangelho, o pregador, ele se fere nas pedras. Ele se fere nas pedras. A semente caiu entre o pedregal. E muitas vezes, sem perceber, tentando alcançar essas almas, o pregador começou a pisar em pedras. Então, pregar o evangelho nunca vai ser fácil. O pregador se arranhou nos espinhos, então pregar o evangelho nunca vai ser fácil. Deus está mandando, tome cuidado. Deus, a palavra que Deus me deu hoje, além de ser 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Aquele que não crê, não vai poder dizer, naquele grande dia, não vai poder chegar para Jesus e falar, ninguém pregou para mim. Porque Jesus só vai voltar quando todos já tiverem ouvido de Jesus. Tem muita gente rindo da palavra do Senhor, tem muita gente debochando, tudo isso é normal. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ser escolhido não é que Deus vai falar assim, olha, você vai entrar no céu porque você é bonitinho, você vai entrar no céu porque você está cheirosinho. Não, você está fedendo, você não está com cheiro de CC, não quero ninguém com cheiro de CC no céu, não. Vai tomar um banho primeiro. Não, ser escolhido é porque eu optei em ser o 4º crente, aquele que tem raiz. Eu ouvi a palavra do Senhor. Posso até não ter acreditado de primeira. Posso até ter passado por 4 processos
versos. Uma pessoa veio e pregou a palavra do Senhor. Eu até ouvi, mas caiu lá na beira do caminho. Os pássaros vieram, comeram. Aí outra pessoa falou o evangelho para mim. Mas eu caiu entre as pedras, até nasceu um pouco, poxa, hoje essa palavra, outro dia eu ouvi, não dei muita atenção, não, mas hoje a palavra até cresceu um pouquinho. Mas o sol veio, tá sem raiz, o sol veio e queimou, daqui a pouco eu esqueci. Mas aí veio a terceira pessoa que pregou o evangelho para mim. Eu estava cheio de problema. A pessoa está falando, eu estou pensando no problema. Não dei muita atenção à palavra. Mas na quarta vez que veio a mesma pessoa ou outra pessoa pregar o evangelho para mim, eu ouvi. E aí eu comecei a criar raiz. Sabe o que Deus está falando agora dessa maneira? Pregue o evangelho. Pregue. Eu estou cansada de falar para o meu filho que Jesus salva, cura e liberta. Prega. Porque de repente você pregou a primeira vez, caiu lá fora do caminho, Satanás veio e levou os pássaros comigo. Talvez você falou pela segunda vez com teu marido, com teu filho a palavra e caiu entre pedras. Ele até falou, não, vou para a igreja contigo hoje. Aí daqui a pouco, não vou mais não, quero saber de ser crente não. Caiu entre pedras, cresceu um pouquinho. Na terceira vez você pegou e falou, não, estou cheio de problema, mulher, não quero saber de Jesus. Mas talvez, já na quarta vez, você vai saber que vai começar a dar fruto. Só o Espírito Santo. Nós não fomos chamados para julgar, sabia? Mas para pregar o evangelho. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está começando a dar fruto e está desistindo de pregar. E quando essa pessoa estiver firme mesmo, vai começar a crescer. E ela vai pregar para outras pessoas. Hoje Deus trouxe na memória, eu estava ali orando, eu acordei, muito engraçado hoje. Eu acordei e falei, Senhor, não estou com vontade de orar não. Estou com vontade de orar não. Aí levantei, fazer uma oração rapidinha. Aí fiquei lá um tempão orando. As lágrimas começaram, comecei a sentir a presença de Deus, as lágrimas começaram a cair. Aí eu lembrei, meu Deus, eu tenho que dar o café da minha mãe. Aí eu, Jesus, daqui a pouco eu volto, vou lá dar o café da minha mãe. Sai daí não, que essa conversa ainda não terminou. Jesus está nos chamando para conversar. E no meio dessa conversa eu comecei a me emocionar, porque o Espírito Santo veio falando. Eu ficava perguntando, Senhor, por que eu te aceitei? O que foi que realmente... Eu sempre ouvia a tua voz, mas eu era meio desobediente. O que foi que... Como foi? Né? Eu sempre pergunto, o que foi realmente que aconteceu no meu coração para um dia eu entrar pela igreja? Tem muita coisinha, mas eu quero o foco, o núcleo. Como é que foi? O que realmente? Aí Deus veio falando comigo da minha mãe. Minha mãe falava assim, Márcia, ela aceitou Jesus e ela veio pregar o evangelho. Não sabe ler, né, mãe? Não sabe escrever, mas era mais inteligente do que muitos. Era mais inteligente, tinha mais sabedoria do que muito teólogo, do que muito médico, do que muito arquiteto. Conheceu Jesus, Jesus mudou a vida da minha mãe. Uma mãe maravilhosa. E ela falava assim, Márcia, se você e Ana Paula não aceitar Jesus, como é que vai ser? Um dia eu vou estar no céu e vocês, a gente não tinha nem coragem de falar no inferno, né? Não tinha coragem. Como é que vai ser? E a gente brincava. Por que a minha mãe ficou doente? Eu fui para a igreja. Por que eu fui na igreja buscar a cura para ela? Por quê? Porque um dia ela me falou que Jesus salva, cura e liberta. E agora eu quero morar no céu, porque a minha mãe, Jesus vai buscar. Eu creio que primeiro do que eu, né, mãe? Porque se eu for primeiro vai ficar complicado, né, mãe? Pelo amor de Deus, né? Mas se eu for primeiro, eu vou esperar a senhora lá, mãe. Jana, tu vai morar no céu, né, Jana? Débora já falar, né? Pelo amor de Deus, Jana. Faça igual aquele cara lá. Senhor, envia um lá para falar, mas eu falo, Senhor, envia um lá para dar uma surra nela. Porque a gente quer morar no céu. Maria, tu crê que tu é um crente com raiz e que através da tua vida teus filhos vão vir? Porque no dia que o Júnior chegou lá da boca,
doidão de manhã, deve ter usado droga a noite toda. Tirou o boné